Fala, meu povo, bem-vindos ao Psicolândia Histórica, Gustavo Guassu. Eu fiz 2 vídeos a respeito do absolutismo, esse vai ser o terceiro. A gente vai comentar sobre os tipos de absolutismo que existiram por aí, já que o absolutismo conceitualmente e inclusive na realidade ele deixa de existir no século XVIII, principalmente a partir da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é o marco pro fim das monarquias absolutistas na Europa. Vamos lá? Então se inscreve no canal, deixa o like, faz um comentário, ativa o sininho das notificações. Vamos chegar aos 1000 inscritos até o final do ano. Poder ao povo. Cara, vamos pensar o seguinte. Então você tem uma forma de governo, um modelo de governo que precisa se adaptar a uma sociedade e ele precisa sobreviver. A forma de governo ela também precisa sobreviver. Tanto é que você tem momentos da história que eram monarquias, depois se transformando em repúblicas, ou ao contrário, era uma república, depois se transformando num império, enfim. O ponto-chave é que a política, ela é também resultado da ação humana. A gente cria o mundo que a gente quer. Claro, não a gente, eu, no caso do Gustavo. Contudo, grupos humanos, aqueles que detêm o poder, eles vão conseguir então construir a sua realidade. E a maioria das outras pessoas vão precisar sobreviver vivendo no mundo a qual elas não fazem as regras. Basicamente é isso. Uma ínfima porção das populações mundiais comanda o mundo todo. Né? É o tal do 1%. Uma outra hora a gente fala sobre isso. E falando sobre as monarquias, né? Vamos só relembrar aqui, gente. Primeiro, a monarquia ela é uma forma de governo caracterizado na centralização do poder, na valorização da figura do rei, na mercantilização da economia. A gente vai falar sobre isso aí em um outro momento. Na formação dos estados. Então, formam-se os estados nacionais, surgem as monarquias absolutistas. Então, são duas coisas relacionadas. Monarquia absolutista e Estado Nacional moderno é todo o mesmo contexto. Os dois são a mesma coisa, basicamente. Para um existir, precisa do outro. Para a monarquia existir, precisa do Estado. E para o Estado se formar, precisa da monarquia, da nobreza, da burguesia, do grupo que está no poder naquele momento. Vamos pensar o seguinte. Então, a monarquia ela é uma forma de governo caracterizado com a figura central do rei, aquele que detém o poder, e foi uma forma de governo na Europa Ocidental. Algumas características também podem se adaptar, por exemplo, à Rússia, no lado oriental da Europa, em termos, porém, enfim, é uma forma de governo que vigorou na Europa entre os séculos 16 a 18. Tá? Então, a partir do século a partir de 1801, vamos colocar uma virada do século para ficar certinho a data, né? A gente diria que já estamos vivendo na era contemporânea. A história moderna, caracterizada aí por uma divisão do tempo ligada aos franceses, né? Em outro momento tem que falar sobre isso também, sobre historiografia francesa. O ponto é que nós temos 5 grandes períodos da história: a pré-história, a Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. A Revolução Francesa ela coloca fim na Idade Moderna, que seria o fim dessas características feudais, né? Diferenciação de nascimento, nobreza e assim por diante. E nesse contexto de transição do tempo histórico, nós teríamos então novas configurações sociais, políticas e econômicas que se distanciaram daquilo que a gente vai chamar de monarquias absolutistas. Isso é uma outra discussão, tá? Eu quero entender aqui com vocês as características das monarquias, mas a gente tem que entender o que é, do que a gente está falando, como ela se desenvolveu. E ela se desenvolve principalmente a partir do modelo francês. Qual que é o modelo francês? O modelo francês, para ficar didático para os professores e para os alunos, a gente pega a França, a monarquia absolutista francesa, e expande ela para todas as regiões.
Então, a ideia de um conceito absolutismo, em um primeiro momento, então o modelo francês é o modelo geral. Vamos imaginar, se a gente vai fazer uma prova e cai sobre Grécia Antiga e não está falando sobre nenhuma cidade, não está falando sobre Esparta, sobre Creta, não está falando sobre nada. Qual que é o modelo que a gente tem de estudo? Atenas. Isso é meio que já uma aceitação comum entre os historiadores para ficar mais fácil a gente poder entender os contextos históricos. E para que isso? Justamente para não ficar refém da grande complexidade que é a análise histórica. Pois então em Portugal era característico de Portugal, em Espanha era característico de Espanha, França era característico de França, Itália era característico de Itália, Inglaterra era característico de Inglaterra, enfim. Para a gente não precisar analisar cada um para dizer absolutismos, a gente fala o absolutismo, então é caracterizado por tal, 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 e o modelo é o francês. Então, quando a gente quer estudar absolutismo na Europa, a gente estuda a França, é o modelo mais clássico. Mas há modelos que são totalmente diferentes. Por exemplo, o caso da Espanha. No caso da Espanha, a ideia de monarquia contratual. Qual que seria a noção da monarquia contratual? É a ideia de que há uma relação de consciência entre povo e rei. O súdito e o monarca, a qual teóricos justificariam, como Nicolau Maquiavel ou o próprio Thomas Hobbes, que a população aceita a necessidade do rei para ter segurança, para ter progresso, em outras palavras. Então, no caso da Espanha, acredita-se que rei e população fizeram um contrato, não um contrato assinado de fato, isso é uma explicação racional, mental, né? Então, o rei, ele faz o que faz porque a população precisa, e a população aceita, e a população quer ele. Por isso que a gente escolheu o rei. Tanto é que a gente pode tirá-lo, já caso ele não tenha cumprido sua parte no contrato. Então, a ideia da monarquia espanhola é essa ideia contratual. Mas vamos lembrar que em uma pirâmide, né, não tem como... Numa pirâmide, quem manda, quem é mais importante é a classe nobre, a aristocracia, o rei. Reis súditos, inferiores e superiores. Bom, você tem o caso da Inglaterra. A Inglaterra é um caso bem específico de monarquia absolutista, porque lá não teve monarquia absolutista durante muito tempo. Em 1215, se não me falha a memória, é criada uma rebelião entre nobreza, uma nova burguesia bem ínfima, mas há características que surgem na Inglaterra que buscam impedir que o rei tivesse características francesas, no caso, todo o controle do poder. Então, na Inglaterra, já em 1215, foi criada a Magna Carta, que fala sobre a formação do parlamento. O que é o parlamento? O parlamento é uma instituição política que políticos estariam ali criando leis para limitar o poder do rei. Porque se deixar o rei, ele tem poderes infinitos, né, gente? Como o caso da França, que o próprio rei era visto como um deus, né? O famoso rei Sol, Luís XIV. Não só ele, entre outros. Os franceses criaram a teoria divina dos reis, né? Teoria divina dos reis quer dizer, os reis nasceram para governar porque Deus escolheu eles lá no gene da família, né? Então aí cria-se a ideia de dinastia. Vários reis da mesma família, passada de pai para filho. Isso é francês. Isso não tem na Inglaterra com grandes... com tamanha força e influência, porque já na Inglaterra, ainda no século XIII, nós já temos a criação do parlamento que limita o rei. Sem contar que a Inglaterra passou por duas revoluções, ali no século XVII, que foram as revoluções inglesas, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, a qual ela limitava de fato o poder do rei. O Guilherme de Orange, eu gosto de falar zoando o Guilherme das Laranjas, ele assina a petição dos direitos, a Bill of Rights, e ele aceita que a partir do momento da assinatura daquele documento, os reis ingleses eles não governarão. O rei reina, mas não governa. Quem governa? O parlamento. Essa é uma característica do absolutismo inglês. Bom, você tem também, por exemplo, há um historiador que chama Daniel Morse,
que ele sustenta a característica contratual da Espanha. Então, de acordo com o Daniel Morse, a Espanha ela é contratual. De acordo com Christopher Hill, o parlamento ele se fortalece bem antes do fortalecimento do rei. Então há uma disputa entre rei, burguesia e nobreza. A burguesia ascendente, que vai crescendo aos poucos, que busca limitar o rei. Na França já não há essa característica, o rei ele tem domínio completo ali da sociedade. Apesar que também, eu já comentei no vídeo passado e no retrasado, o rei não governa sozinho, ele precisa de dinheiro, ele precisa de exército e ele vai precisar de apoio. Por isso que é difícil a gente dizer que a centralização era total na mão dos reis. Não era muito bem assim que funcionava. Isso é uma forma didática de explicar a história. Bom, agora vamos falar sobre o Perry Anderson. Perry Anderson é um historiador, o clássico historiador do absolutismo. Inclusive ele tem um livro que chama As Origens do Absolutismo, que ele vai estudar as origens da coisa. E o que vai diferenciar as monarquias inglesas, europeias das ocidentais é de que não há uma certa arbitrariedade em relação aos reis europeus em relação à propriedade. Em outras palavras, né, o rei não pode chegar aqui tomando sua terra, apesar que acontece como a lei dos cercamentos, apesar que não foram o rei, né, mas foram os políticos, enfim. Mas o ponto-chave é que o controle da propriedade nas monarquias ocidentais aqui na Europa, elas... Toma um remédio para dor pro braço, tá, gente? As monarquias, elas têm direcionado um valor maior para a propriedade, né? Para a defesa da propriedade da terra. Então esses seriam os três grandes modelos de monarquia. As constitucionais parlamentaristas, elas têm o rei, só que o rei não governa, ele reina. E quem governa é o parlamento. Geralmente isso acontece a partir de questões internas, como no caso da Inglaterra, 2 revoluções. Você tem a questão contratual, que a gente tem pensadores que vão justificar o poder do rei a partir dessa ideia do contrato. O rei é responsável pelo bem comum. E a gente vai ter a questão do poder absoluto, que é caracterizado pela monarquia francesa. Fechou? Então, 3 vídeos sobre monarquias absolutistas ou sobre o absolutismo. Joga aí para o amigo que vai fazer uma prova, inclusive é assunto do primeiro bimestre já do 8º ano. Primeiro e segundo bimestre a gente estuda bastante monarquias. Fechou? Tamo junto. Um grande abraço, boa semana e vamos chegar aos 1000 inscritos. Poder ao povo.